Matematicando. Lógica matemática. Vamos partir para a parte importante dos logaritmos. Propriedades operatórias. Elas são 4 e você precisa saber essas propriedades. Senão você não consegue calcular questões mais complexas de logaritmo. Primeira propriedade. Multiplicação vira adição. Aqui eu tenho dois logaritmandos sendo multiplicados sobre a mesma base. Portanto, logaritmo de A na base Azinho, mais a multiplicação virou mais logaritmo de B na base Azinho. Segunda propriedade, divisão vira subtração. Portanto, aqui eu tenho dois logaritmandos sendo divididos na mesma base. Portanto, logaritmo de A na base Azinho menos logaritmo de B na base Azinho. Terceira propriedade, potenciação vira multiplicação. Logaritmo de A elevado a N na base Azinho é igual. Esse N passa para frente do logaritmo multiplicando, fica N vezes o logaritmo de A na base Azinho. E a última, a mais complicada delas, é radiciação que vira divisão. Logaritmo de A na raiz N na base Azinho. Ó, sempre que eu tenho uma raiz, eu posso transformar em expoente fracionário. Como aqui não tinha expoente, ele está implícito, é 1, fica 1 sobre N, né? 1 sobre o índice da raiz. Logaritmo de A elevado a 1 sobre N na base Azinho. Isso aqui virou uma potência, passa para frente multiplicando. 1 sobre N vezes logaritmo de A na base Azinho. Esse 1 é neutro para multiplicação, então eu posso dizer que é logaritmo de A na base Azinho dividido por N. Ou seja, na verdade eu mantenho tudo e o índice da raiz vira denominador dessa fração. Logaritmo decimal ou logaritmo de base 10. Quando se fala em logaritmo decimal, a gente está falando que ele tem base 10. Só que, quando a base é 10, não precisa ser escrita. Olha só, logaritmo de N na base 10. A gente suprime a base, só fica logaritmo de N. Como é que eu resolvo? Vamos fazer um exemplo. Logaritmo de N igual a 2. Aqui não apareceu a base, mas eu vou colocar o 10. Porque é um logaritmo de base 10. Não apareceu a base, é 10 a base. O que a gente faz? A gente não traz esse como expoente pela equivalência fundamental e passa o outro para o lado oposto da igualdade? Olha só, vai ficar 10 ao quadrado igual a N. Ou seja, N é igual a 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, todo mundo sabe que é 10 vezes 10. Ou seja, 100. Resposta do exemplo. Logaritmo das potências de base 10. Uma dica importante. Sempre que eu tenho 1, 10, 100, 1000, 01, 001 e assim sucessivamente, é bem fácil. A gente vai contar os zeros. A gente sabe que independente da base, sempre que o logaritmando for 1, é 0, né? Então aqui vai ser 0. 10 tem um único zero atrás do 1, então esse aqui vai valer 1. 100 tem 2 zeros atrás do 1, então ele vale 2. 1000 tem 3 zeros atrás, 3. 0,1, esse aqui vai ser menos 1, porque o 1 está depois da vírgula. Aqui ó, tenho 2 zeros, vai ser menos 2. Então a gente conta sempre todos os zeros. Aqui eu tenho 3 zeros, então aqui vai ser menos 3. Aqui eu tenho 4 zeros, isso aqui vai ser menos 4. Da onde é que está se tirando isso? Olha só, vou resolver. Vamos, por exemplo, resolver a seguinte situação. Logaritmo de 1000. Aqui tem base 10, não está aparecendo, mas tem base 10. Vai ficar o x, vai vir aqui como expoente, e o 1000 passa para o outro lado. 10 na x é igual a 1000. 1000 é 10 na terceira. Corta as bases, x é igual a 3.
Vou fazer agora um exemplo com uma situação com vírgula. Vamos fazer um exemplo 2. Vamos pegar esse aqui. Logaritmo de 0,01 é igual a x. Aqui também eu tenho 10, né? O x passa como expoente do 10 e o 0,01 vai para o outro lado. Opa! Quanto é que é 0,01? 10 na x é igual a 1 sobre 100. Transformei o número decimal em uma fração. 10 na x é igual a 1 sobre 10 ao quadrado. O numerador ficou 1. Quando o numerador fica 1, eu posso passar para cima multiplicando esse 1. Só que aqui inverte o sinal do expoente. Fiquei com as bases iguais, x é igual a menos 2. Para evitar fazer todos esses cálculos, você só conta os zeros. Sempre lembrando, por regra, quando o número não tem vírgula, é um número de zeros com sinal positivo. Quando o número tem vírgula, é um número de zeros com o sinal negativo. Sempre contando o zero também da frente da vírgula.